Uma das alegações que os criacionistas vivem fazendo a respeito da evolução é que as mutações, na verdade, elas não apoiam a ideia de evolução das espécies, porque quando elas ocorrem, ou geralmente elas vão gerar algum tipo de problema para os organismos, ou torná-los inviáveis, gerar algum tipo de câncer. Mas afinal de contas, as mutações elas não apoiam a ideia de evolução das espécies? De fato, as mutações são apenas maléficas para os organismos ou, em alguns casos, neutras? Bom, a resposta é não. Para nós entendermos um pouco essa questão, é importante então que a gente tenha uma noção sobre os tipos de mutações que já foram descritos na literatura. Aqui eu não pretendo trazer uma lista completa, né, dos vários tipos de mutações ou de outras formas de modificações no genoma, no DNA dos organismos. Mas é o suficiente para a gente poder ter já um início de uma conversa. Nós podemos classificar as mutações, né, as mudanças no DNA dos organismos, a partir pelo menos de dois grandes grupos. Nós teríamos as chamadas mutações gênicas, ou seja, aquelas que ocorrem em nível de genes, e também as mutações cromossômicas, que são aquelas que ocorrem no nível dos cromossomos. Esses cromossomos seriam nada mais do que moléculas, né, de DNA, as moléculas de DNA que estão no núcleo das nossas células, que se organizam de forma um pouco mais condensada, formando essas estruturas em forma de bastão. Enquanto que genes seriam então porções desses cromossomos ou da molécula de DNA, junto com outras porções que não são codificantes. Então, esses genes eles incluem porções tanto codificantes de proteínas, né, quanto porções não codificantes, mas que estão atuando aí de uma forma direta ou indireta na produção de proteínas. Voltando então à ideia de mutações, as mutações elas podem ser então classificadas também como mutações pontuais, que são mutações que ocorrem no nível de genes. E essas mutações pontuais, elas seriam mudanças que ocorrem, então, por meio da substituição de pares de base localizados, então, nesses genes. Esses pares de base seriam pequenos blocos, né? São blocos menores que constituem, então, porções do nosso DNA e que constituem os genes. Às vezes, quando essas substituições ocorrem, elas podem ser do tipo sinônimas, ou seja, elas podem simplesmente não gerar nenhum tipo de alteração no organismo, seja ela fisiológica, em termos de produção de alguma proteína funcional, ou elas podem ser não sinônimas, que é quando elas têm algum tipo de efeito. E esses efeitos eles podem ser efeitos tanto negativos quanto positivos para os organismos. Se forem efeitos positivos, então essa mutação ela vai aumentar o sucesso de reprodução ou o sucesso reprodutivo daquele organismo. Se ele for negativo, ela vai reduzir as chances de sobrevivência e, portanto, o sucesso reprodutivo desse organismo. Além das mutações pontuais, existe aquilo que nós chamamos de elementos transponíveis ou genes saltadores, que seriam genes que fazem cópia de si mesmos para outras regiões do DNA. Além disso, existe um fenômeno muito também estranho e curioso, que é o fenômeno da transferência horizontal de genes, ou também, como alguns preferem, transferência lateral de genes, que seria a troca ou a transferência de genes de organismos, né, de espécies que não possuem um parentesco evolutivo, né, ou filogenético muito próximo. Então, a transferência horizontal ela pode ocorrer por meio dessa troca, né, ou inserção de material genético de uma bactéria, por exemplo, no DNA de um organismo eucariótico como nós. Isso pode ocorrer também por meio de vírus. Inclusive, há muita troca de material genético entre vírus, muitas vezes, e também bactérias. Mas existem outros casos mais estranhos ainda de transferência horizontal de genes, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. O outro grande grupo de mutações ou de mudanças, né, no nosso material genético seria aquelas mutações que ocorrem a nível de cromossomos, né, que são chamadas de mutações cromossômicas em alguns livros. Claro, pessoal, também vale muito a pena a gente parar para fazer um pequeno adendo aqui, que muitas vezes essas categorias que eu estou citando, como transferência horizontal de genes, e até mesmo duplicação de partes do cromossomo ou duplicação do genoma todo, é questionável se nós podemos considerar isso como categorias de mutações. Alguns livros textos, né, de biologia evolutiva
podem trazer essa discussão de uma forma bastante breve, se referindo a mutações apenas àqueles casos de mudanças pontuais que eu falei no começo desse vídeo, e que esses outros casos não seriam, na verdade, casos de mutações propriamente dito, mas seriam casos de outros tipos de mudanças no DNA dos organismos, né, nos genes, que poderiam trazer, então, mudanças aí para os organismos. A poliploidia é uma delas. O que seria a poliploidia? Ela ocorre quando, na verdade, há uma duplicação do genoma inteiro, ou seja, no caso dos conjuntos de cromossomos como um todo, eles são duplicados nos organismos. E isso é bastante comum em plantas, né? Geralmente em plantas nós encontramos esse tipo de situação de tetraploidia ou de poliploidia. Além da poliploidia, nós temos também a duplicação ou a deleção de partes desses cromossomos. Não é o cromossomo inteiro, mas pode ser apenas algumas porções desse cromossomo. Também existe o rearranjo dos cromossomos, como por exemplo o processo de inversão, que é quando nós observamos uma parte do cromossomo ele trocar, simplesmente inverter a sua posição que ele tinha originalmente, conforme nessa figura que está sendo ilustrada. Além disso, existem as translocações, que é quando um cromossomo recebe uma parte de outro cromossomo diferente. E temos ainda os processos de fusão e fissão de cromossomos. Ou seja, significa que alguns cromossomos eles podem se juntar, se fundir ou fusionar, formando um único tipo de cromossomo. Além disso, existe um fenômeno muito interessante também, quando nós estudamos a genética evolutiva, que é chamada de formações de genes de novo. Este é um fenômeno em que novos genes eles podem surgir nos organismos a partir de sequências de DNA que não eram funcionais, ou seja, que não tinham uma funcionalidade no organismo. E depois, a partir então de um processo de duplicação daquele trecho, por exemplo, ele passa a adquirir uma função que ele não tinha antes. Ou seja, nós temos um exemplo muito interessante aí na natureza, que é um fenômeno que ainda não é muito bem compreendido, que mostra como que nova informação pode surgir então no DNA. Porções não codificantes, que não tinham uma função, após a sua duplicação, por exemplo, passam a exercer uma função. Agora vamos partir para alguns exemplos interessantes. Eu falei lá atrás sobre as mutações pontuais. Existe um exemplo muito interessante em relação ao vírus HIV, que é aquele vírus que então provoca aquela doença que nós conhecemos como AIDS, onde já foram feitos testes com pacientes em relação à produção de um tipo de fármaco, uma droga, que foi então dada para esses pacientes para poder evitar com que o vírus da AIDS então se propagasse no corpo dessas pessoas. O que essa droga fazia então, ela simplesmente era uma parte, um elemento específico dessa droga, ele era incorporado então na sequência de RNA, que é o material genético do vírus da AIDS, e fazia com que esse vírus então fosse impedido de se replicar, de se reproduzir no corpo do paciente. O interessante é que após a aplicação deste fármaco, foi percebido em algumas populações em que estava sendo feito este teste com este fármaco, que na verdade no início a reprodução do vírus ela diminuía bastante, só que depois de alguns dias ela crescia novamente, ou seja, as populações virais ali elas novamente se tornavam muito grandes ali nos pacientes. Após alguns estudos, então foi percebido que, na verdade, o que estava acontecendo é que existiam algumas variantes desses vírus com uma mutação que foi reconhecida, que foi identificada, essa mutação no vírus, na fita de RNA do vírus, que conferia, então, uma maior chance de sobrevivência desse vírus diante da presença desse fármaco. Esta mutação, na verdade, ela acabava fazendo com que o vírus ele diminuísse um pouquinho a sua velocidade de reprodução. No entanto, ela conferia a vantagem desses vírus serem capazes de poder reconhecer o fármaco e não permitir que esse fármaco se associasse ao vírus, à fita de RNA do vírus, fazendo então com que esses vírus fossem capazes ainda de se reproduzir, mas a uma velocidade mais baixa. Ou seja, nós temos um exemplo muito clássico, muito interessante de mutações que geram vantagens para o seu portador. Um outro exemplo que pode ser verificado também é uma mutação existente em nós seres humanos que provoca uma doença chamada anemia falciforme. Se essa mutação, se
alelo, né, que é um tipo de gene, uma variante de gene, ela ocorrer nas duas cópias de cromossomos de um cromossomo específico que nós temos, isso pode ser letal para o portador, então, dessa cópia desse gene mutante. Ou seja, ele não vai sobreviver. Porém, se gene mutante estiver em apenas um cromossomo e não nos dois, o organismo, né, o indivíduo, ele vai ser um indivíduo normal, porém vai ser portador desse alelo. E a pergunta que fica é a seguinte: por que esse gene mutante ele não acaba desaparecendo na população se quando ele aparece duas vezes nos dois cromossomos, ele leva à morte da pessoa? A resposta está no fato de que essa mesma mutação que gera anemia falciforme quando ela ocorre então em dois cromossomos, ao mesmo tempo ela também confere uma maior resistência ao protozoário que causa a malária. Ou seja, se você é um indivíduo que é portador de um desses genes e não dos dois, que causa anemia falciforme, então você tem uma vantagem. Ou seja, a mesma mutação, ela pode trazer tanto uma desvantagem quanto uma vantagem, dependendo da situação. Como eu disse agora há pouco, existem casos, por exemplo, relacionados às plantas, em que há a duplicação, então, praticamente do genoma todo. Um caso muito interessante foi feito com uma espécie de planta chamada Primula kioensis. A Primula kioensis, na verdade, ela foi obtida a partir do cruzamento, ou seja, foi uma hibridização a partir de outras duas espécies chamadas Primula verticillata e Primula floribunda. Essa planta, que é um híbrido, ela possui 18 pares de cromossomos, assim como suas espécies parentais. No entanto, esta planta ela é infértil, ou seja, ela não deixa descendentes. O interessante é que em trabalhos, em pesquisas feitas aí em laboratório, mostram que quando esta planta, que é infértil e que é um híbrido, ela é exposta a uma substância chamada colchicina, essa substância então acaba induzindo a fertilidade nessa planta, ou seja, ela se torna novamente um organismo fértil. Só que isso é feito por indução em laboratório. E o fato mais curioso disso é que não apenas em laboratório, mas também já foi observado alguns indivíduos desse tipo de planta retornarem à sua fertilidade, mesmo que ela seja um híbrido, de forma espontânea na natureza, ou seja, sem a necessidade de indução via qualquer tipo de substância. E isso aconteceu não apenas com essa espécie de planta, mas com outros tipos de plantas também. Já foi verificado plantas que, na verdade, são plantas que não têm uma fertilidade e depois, de forma espontânea, elas acabam adquirindo fertilidade novamente. E ao que tudo indica, segundo estudos feitos, essa fertilidade, pelo menos na espécie de Primula kioensis, foi adquirida após a duplicação de todo o conjunto de genes, de cromossomos que esta planta possuía. Inicialmente, ela tinha 18 pares de cromossomos e após a duplicação de 18 para 36, ela passou então a ser uma planta fértil. Um híbrido que era infértil passou a ser fértil. Ou seja, um exemplo muito claro de como que mudanças podem ocorrer nos organismos a partir de mecanismos como esses, gerando, portanto, espécies novas. Eu mencionei agora há pouco a respeito de um mecanismo chamado de novo, de genes de novo, mas existe também um outro mecanismo muito interessante chamado de neofuncionalização. A neofuncionalização ocorre quando nós temos um gene que ele tinha ali uma função original e depois, após ele sofrer um processo de duplicação, esse gene, então ele vai manter em uma de suas cópias a função original que ele desempenhava, no caso a função A, por exemplo, e a sua cópia vai desenvolver uma nova função. Então isso é o que nós chamamos de neofuncionalização. Originalmente um gene que tinha uma função A sofre uma duplicação e uma de suas cópias mantém a função original e a cópia e a outra cópia desenvolve então uma função que antes não existia. Um exemplo muito interessante em relação a esse caso de neofuncionalização parece ter ocorrido na evolução da proteína que compõe o cristalino, que a gente chama de lente, dos vertebrados. Ao que tudo indica, o que aconteceu foi que houve a duplicação de genes que codificavam a proteína do choque térmico, ou seja, que tinha uma outra função, e após essa duplicação, então, esses genes passaram a produzir as proteínas que compõem o nosso cristalino.
Um outro caso muito interessante também observado foi em peixes teleósteos. Nesses peixes foi observado que existem alguns genes que estão ligados à contração muscular, ou seja, eles são responsáveis por essa habilidade de contração muscular nesses peixes. No entanto, em duas famílias diferentes de peixes teleósteos, que na verdade são peixes elétricos, uma das cópias desses genes, que na verdade são genes duplicados, né, nos peixes teleósteos, passou agora a exercer uma outra função que ela não exercia. Ou seja, ela passou agora a estar associada à função de disparo elétrico, da criação de um órgão elétrico, que hoje serve para esses peixes como um mecanismo, por exemplo, tanto de defesa, mecanismo de localização ou até mesmo mecanismo de busca de presas. Em nós seres humanos, nós temos aí um gene chamado AMY1, que é um gene que é responsável pela codificação de enzimas, que são enzimas digestivas, por exemplo, do amido, né, que é um tipo aí de carboidrato. O interessante é que já foi verificado, foi feito pesquisas, onde se observou que em populações africanas, onde o consumo de carboidratos e, portanto, né, de amido, ela é muito baixa nessas populações africanas, elas na verdade têm um consumo muito maior de proteínas, e nessas populações foi observado que há cerca de 3 a 4 cópias desse gene. Ao passo que em populações japonesas, por exemplo, que são populações que têm um consumo de arroz alto, ou seja, portanto eles consumem mais amido, foi observado que nessas populações a quantidade de genes, né, ligados aí à produção dessa enzima, na verdade elas dobram de 6 a 8. Ou seja, um exemplo muito claro e clássico de como que a duplicação de genes então pode aumentar, gerar vantagens para os organismos e gerar aí então um aumento do seu sucesso reprodutivo, dependendo obviamente de cada caso, de cada situação. Além disso, estudos já têm sido feitos que mostram que na nossa evolução, né, da nossa espécie, há pelo menos aí cerca de 1.400 duplicações de genes no genoma de nós seres humanos, desde o momento em que nós seres humanos nos separamos dos nossos ancestrais comuns, né, com os chimpanzés. E falando em nós seres humanos e chimpanzés, um outro caso muito interessante que tem sido observado é o fato de ter havido pelo menos um evento de fusão cromossômica na história da nossa evolução. Quando nós comparamos alguns cromossomos presentes em nós seres humanos com cromossomos presentes em outros tipos de primatas como chimpanzés, orangotangos e gorilas, nós percebemos que nós temos 23 pares de cromossomos, enquanto alguns desses macacos, né, como o chimpanzé, por exemplo, tem 24. Interessante é que o cromossomo número 2 em nós seres humanos parece ter uma correspondência da sequência de DNA que está presente em 2 cromossomos separados no grupo dos chimpanzés, por exemplo. Isso mostra que, na verdade, na história da nossa evolução, provavelmente lá atrás os nossos ancestrais tinham esses 2 cromossomos separados e depois, em algum momento, na nossa evolução, esses cromossomos eles foram fusionados, ou seja, agora eles se juntaram e formaram um único tipo de cromossomo, que é o nosso cromossomo número 2. As evidências que nós temos para isso é que uma parte desse nosso cromossomo número 2, ele apresenta, por exemplo, 2 centrômeros. Os centrômeros eles seriam nada mais do que partes condensadas de DNA não codificante ligando porções do cromossomo, que chamamos cromátides. Essas regiões elas são importantes para a divisão celular. Só que geralmente nos cromossomos nós encontramos apenas um único tipo de centrômero e ele fica localizado mais ou menos no centro. Não é exatamente no centro em alguns casos, mas é mais ou menos por ali, né? Ligando então 2 porções do cromossomo. O interessante é que nesse cromossomo 2 de nós seres humanos há 2 tipos de centrômeros. O que faz muito sentido se nós pensarmos que isso foi um evento de fusão de cromossomos. Então, portanto, nós temos deveríamos mesmo ter 2 centrômeros, porque um é do cromossomo de um dos cromossomos e o outro centrômero é do outro cromossomo, então que se fundiram. Não apenas isso, mas também nós temos aí vestígios de telômeros que não deveriam estar presentes nos nossos cromossomos. Os telômeros eles seriam nada mais também do que porções que se localizam nas extremidades dos cromossomos, que não são codificantes, assim como os centrômeros. E geralmente eles são encontrados ali nas extremidades justamente porque eles mantêm a estabilidade do cromossomo. Neste caso, nós também observamos esses centrômeros vestigiais no nosso cromossomo número 2,
que nos dá um forte indício, então, de que, na verdade, o cromossomo número 2 ele provém da fusão de dois cromossomos que eram diferentes. Mas a evolução das espécies ela também pode ocorrer não apenas por aparecimento de novas porções de DNA, de partes de cromossomo, fusão, mas também por deleções. Existe uma hipótese, por exemplo, que trata desse aspecto em relação à evolução de alguns grupos de bactérias. Existe uma bactéria conhecida atualmente, chamada de Escherichia coli, que ela tem cerca de 4.000 genes, enquanto que uma outra bactéria aparentada a ela apresenta cerca de 590 genes. Alguns desses pesquisadores que trabalham com esses grupos de bactérias acham que, na verdade, o ancestral comum entre esses dois grupos de bactérias, na verdade, tinha 3.000 genes. O que pode ser, então, um indício de que, na verdade, você teve um aumento de uma quantidade de genes num grupo e no outro grupo que se ramificou, teve a redução de genes. Além disso, existem alguns casos de incorporações simbióticas de genes, ou seja, genes que vêm de outros tipos de organismos e são incorporados. Por exemplo, em muitas plantas, o gene que codifica a proteína chamada ribossômica S14 é o gene RPS14. E esse gene ele está localizado numa organela chamada mitocôndria, que ela tem, na verdade, também material genético, ela tem DNA próprio. Só que no arroz, esse mesmo gene RPS14, que na verdade ele está presente nas mitocôndrias em muitas plantas, ele é disfuncional ali nas mitocôndrias, ou seja, ele é um pseudogene, e ele está presente também no núcleo, ou seja, no DNA nuclear do arroz. Ou seja, seria um antigo gene que migrou da mitocôndria para o núcleo da célula do arroz. E para finalizar aqui, alguns exemplos muito interessantes. Eu já mencionei em algumas lives o caso muito curioso de um evento de transferência horizontal de genes ocorrido entre dois grupos de organismos eucariontes ou eucarióticos. Nesse caso, foi um tipo de alga marinha que começou a ter parte do seu DNA transferido para o DNA nuclear de uma espécie de molusco, uma lesma chamada de Elysia chlorotica. Um trabalho muito interessante, foi publicado em 2007, mostrando que parece que está acontecendo, então, esse evento de transição, ou de transferência de genes desta alga, que é um organismo fotossintetizante, para o DNA nuclear, então, deste molusco. E não apenas isso foi observado, que é um fato bastante interessante, mas também foi observado que esse molusco, ao se alimentar então desta alga, desse organismo fotossintetizante, células do seu trato digestivo são capazes de sequestrar uma organela, uma estrutura que está presente na célula desta alga, que é um cloroplasto, ou seja, que faz fotossíntese. Ele sequestra e ele fica com esse cloroplasto nas suas células ali da parede digestiva. O interessante é que em muitos casos foi observado essas células começarem a fazer fotossíntese. Ou seja, nós temos um exemplo muito interessante de como mudanças drásticas podem ocorrer em organismos por eventos simbióticos. Então nós observamos que essa história que os criacionistas dizem, que na verdade não há exemplos de mutações ou de modificações no genoma, no DNA que mostram vantagens, que dê vantagem para os organismos, é mentira, Na verdade, nós temos sim vários exemplos aí. Eu citei alguns aqui, apenas alguns, porque senão esse vídeo fica muito grande. Eu acho que ele já até ficou muito grande, mas eu posso fazer outros vídeos futuros trazendo casos muito específicos ou trazendo alguns desses casos que eu trouxe aqui hoje, mas trazendo uma análise mais aprofundada. Por enquanto é isso, só para que vocês tenham uma noção mesmo de que sim, mutações elas podem ser tanto positivas, negativas ou neutras para os organismos, e existem vários tipos de mudanças no DNA dos organismos, e que nos dão aí uma boa visão, uma boa condição de entender como que o processo evolutivo ele pode ocorrer. Muito obrigado então por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.